Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 15. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Deus é maravilhoso e tem derramado sua graça, o seu favor, como disse aqui o pastor Marcelo. Verdadeiramente Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido bom conosco. Mateus capítulo 15, a partir do verso 29. Mateus 15, 29, diz assim: Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. Vieram ter com ele grandes multidões, ou muito povo, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. A multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero mandá-la embora com fome, para que não desfaleça no caminho. Este é um texto até conhecido de muitos, que retrata do que aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes. Como tantos outros eventos na palavra de Deus, ela descreve a situação, as pessoas, o que estava acontecendo. E eu quero chamar a sua atenção para observar aqui, que nós podemos notar que ali estava Jesus, aquele que é o Senhor, aquele que é o Salvador de todos os que creem. Também estava a multidão, coxos, cegos, mudos, aleijados e outros, que vinham até Jesus para serem supridos em suas necessidades. E também estava ali os discípulos, que sempre estavam com Jesus, sendo ministrados por Ele, ajustados e transformados por Ele. Então, nesta noite, eu gostaria de perguntar a você: quem é você? Quem você é? Discípulo ou seguidor, aquele que está na multidão? Nós podemos ver em toda a Bíblia que Jesus ama a todos. Jesus cuida, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus instrui, Jesus supre a todos. A Bíblia, se nós continuássemos lendo, nós vamos ver que todos ali foram alimentados. Eram mais de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então Ele supre a todos. Mas a resposta, a minha resposta, é que faz a diferença. Olha o que Jesus disse em outro momento, João 8,31, diz assim: disse Jesus aos que criam nele: se permanecerdes no meu ensino ou nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, me permita dissecar esse versículo para que a gente possa entender. Ele começa dizendo: disse Jesus aos que criam nele. Então não basta apenas acreditar em Jesus para ser discípulo. E ele continua: se permanecerdes no meu ensino, ou seja, se valorizarmos e colocarmos em prática as palavras, os ensinamentos de Jesus, é isso que ele estava falando. Então ele continua: verdadeiramente. Por que verdadeiramente? Se ele estava falando verdadeiramente, é porque haviam falsos discípulos. Haviam pessoas que pareciam discípulos, mas não eram. Então ele continua dizendo: assim sereis meus discípulos. Então aí alcançaremos o status de verdadeiro discípulos de Cristo. Então entenda, a capacidade de ser um discípulo
ou apenas um seguidor, não está em Deus, não está em Jesus, mas sim em você, em mim, em nós. São as nossas escolhas, são as nossas práticas que manifestarão quem realmente nós somos. Os seguidores, aqueles que estavam na multidão, eles vêm atrás de Jesus, mas vêm atrás de Jesus apenas para receber, de forma milagrosa, aquilo que eles não conseguem com seus braços, com seus recursos ou sua capacidade. Pode ser a cura da enfermidade, pode ser a proteção do mal, que hoje é o vírus, Covid, pode ser o sustento financeiro, quando não se tem recursos para tal, pode ser a restauração de um relacionamento conjugal ou relacionamento familiar, quando não se tem outra saída ou não se acredita que tem outra capacidade de mudança, ou qualquer outra coisa. Sabe, queridos, quando essas pessoas vêm, quando a multidão vem e recebem o que procuram, presta atenção, quando elas vêm e recebem o que procuram, simplesmente elas se levantam, agradecem, ou às vezes até não, e vão embora. Ou quando ouvem uma palavra mais dura, de exortação e de mudança, a rejeitam e fazem a mesma coisa. Em certo momento, Jesus, na sua trajetória, no seu ministério, trouxe uma palavra contundente, um ensino que foi contundente na vida dos judeus naquele momento. Ele ensinava e chegou a dizer: olha, vocês não comeram do maná. Ele começa falando sobre o maná e ele cai dizendo, explicando: eu sou o pão da vida. Só que ele não fica aí, ele diz assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem uma aliança com ele, e consequentemente jamais teria a vida eterna. E olha só o que aconteceu. João 6,66 diz assim: a partir daí, a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Olha só. Tudo isso me faz parar e faz pensar e refletir: quem é você? Quem é você aqui? Quem é você aí em casa? Você é um discípulo ou você é apenas um na multidão que está seguindo Jesus para alcançar alguma coisa? O discípulo, ele vem não apenas para receber e desfrutar de uma unção e do poder do Senhor. O que pode se ver, o que pode se alcançar, o que pode se obter através do poder e da unção. Mas ele decide viver e praticar as palavras e os ensinamentos de Jesus. É diferente. Se você sabe a vontade do Senhor e não faz, você peca, diz a palavra. Tiago 4,17, ele diz assim: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca ou comete pecado. Jesus, falando sobre isso, em certo momento, disse assim, Lucas 12,47, o servo que soube o bem, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ou seja, denota um castigo, denota uma reprovação. Sabe, queridos, para ser discípulo, é necessário ter algumas características que Jesus nos instrui, nos mostra, e que nós precisamos conhecer e observar. Abra comigo aí Lucas capítulo 15, abra aí na sua casa também, Lucas capítulo 15, alguns versos é importante você abrir a Bíblia, ler,
para que você possa refletir, analisar, e isso possa ainda marcar ainda mais você. Lucas capítulo 15, verso 26. Lucas capítulo 15, verso 26. Ele diz assim: se alguém vier a mim, Lucas 15, 26. Se alguém vier a mim e não deixar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e até mesmo a sua própria vida. Perdão, hein? Eu estou percebendo agora aqui. O ponto está falando aqui que não é Lucas. Deixa eu ver aqui. É 14, 26, perdão. É Lucas sim, mas é 14, 26. Lucas 14, 26. Me perdoem. Diz assim: se alguém vier a mim e não deixar pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha o que diz o verso 33, um pouquinho mais adiante aí, nesse mesmo capítulo. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Em Marcos capítulo 8, Jesus falando sobre isso ainda, no verso 34, ele diz assim: então, chamando a si a multidão, olha só, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, segundo, irmãos, as palavras de Jesus, para que eu seja um discípulo dele, eu preciso, negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Sem renúncia, irmãos, de quem nós somos, jamais seremos discípulos de Cristo. Nós precisamos negar a nós mesmos, negar os nossos pensamentos, negar os nossos achismos, negarmos os nossos ensinos e conhecimento humano para vivermos a verdade e o milagre das palavras do Senhor em nós. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então presta atenção. Nós não podemos viver uma nova vida em Cristo com as mesmas práticas do passado. Sim ou não? Nós não podemos ser discípulos de Cristo com as mesmas práticas que nós tínhamos antes. Sabe, irmãos, o que nós vemos nos últimos dias é que as pessoas querem ser discípulos, elas querem desfrutar das promessas de Deus, elas querem viver com Cristo, mas elas não querem mudar de práticas, de conceitos, de pensamentos e atitudes. Jamais seremos discípulos se não negarmos a nós mesmos. Segunda característica, 2, tome a sua cruz. Cadê a sua cruz? Deixa eu explicar isso para você. A cruz fala de sacrificarmos a nossa vontade e desejos, que muitas vezes, entenda o seguinte, muitas vezes está relacionado ao nosso desejo carnal e pecaminoso. Entenda uma coisa, nós temos que fazer do nosso corpo uma cruz. Algo que precisa ser carregado, pelo novo homem espiritual, criado, nascido em Deus.
Veja, não é mais o seu corpo que deve governar, não é mais a sua alma que deve governar, mas o espírito regenerado, criado em Deus, em você. Terceiro, siga-me. Segui-lo fala de fazer, falar, pensar e viver como ele faz. Não adianta dizer que estamos seguindo a Jesus se nós não estamos fazendo como ele faz, se nós não estamos agindo como ele age, se nós não estamos falando como ele fala. Há muito tempo eu aprendi uma pergunta que me ajuda a refletir sobre isso: se eu estou sendo um discípulo ou se eu estou sendo apenas mais um na multidão. É assim, se Jesus estivesse aqui nesse momento, ele falaria como eu estou falando? Ele faria como eu estou fazendo? Consegue perceber? Isso alinha o meu pensamento, alinha a minha forma de agir para seguir os seus passos ou não? Eu estou seguindo os passos de Jesus, eu estou imitando, eu estou caminhando na direção que ele caminha, eu estou falando como ele fala, ou estou agindo de forma diferente? Sabe, queridos, nós jamais seremos discípulos de Jesus fazendo apenas o que nós achamos que devemos fazer. Ou fazemos o que ele disse para fazermos, e assim somos discípulos, ou não fazemos. E somos apenas parte da multidão. Apenas seguidores, que o buscam apenas para o que lhes interessa, ou quando lhes interessa. Muitos gostam das palavras e dos ensinos de Jesus. Sim ou não? É bonito. As palavras de Jesus, os princípios que Jesus... muita gente gosta, acha lindo os ensinamentos, até se aproximam quando necessitam de algo. Mas jamais se tornam discípulos, pois querem continuar vivendo com uma vida alheia à vontade do Senhor. Sabe, irmãos, o que mais me impressiona é que essas pessoas, elas não têm dificuldade em pedir oração, fazer campanha, vir aos cultos, até votos fazem, quando estão passando por problemas e guerras. Mas quando elas alcançam o milagre, a provisão, a interferência divina, simplesmente elas se levantam e vão embora, sem nenhum pudor e às vezes sem qualquer gratidão. Isso me entristece muito. Eu fico imaginando Deus. Querem os milagres, querem a manifestação do poder de Deus para trazer saída e solução das crises e dos problemas em suas vidas. Mas não querem o Deus que proporciona tudo isso. Quantos vivem assim, irmãos? Simplesmente simpatizantes, seguidores, multidão, jamais discípulos. Sabe, amados, a provisão do discípulo é bem diferente da provisão da multidão. Ainda que pareça que estão todos juntos, sentados um do lado do outro, ou participando online, como você está, numa casa que do lado também está participando de outro, mas um é alcançado pela graça, e o outro é alcançado pela misericórdia. Me permita falar um pouquinho sobre isso. A graça é uma garantia daquele que entendeu e reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz, decidindo não apenas ser salvo, mas se tornar discípulo de Cristo. Já a misericórdia é uma garantia, ou melhor, a misericórdia vem do julgamento de Deus, pois somente Deus, somente Ele sabe o que se passa no coração das pessoas, sim ou não? Por isso quem julga é Deus.
E a Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Veja o que o Senhor diz acerca de Esaú. Em Romanos 9, dos 13 ao 15, diz assim, como está escrito. Olha só o que ele disse. Eu amei a Jacó e rejeitei, ou aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Então Paulo escrevendo aos romanos, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele mesmo diz a Moisés, terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mas entenda, quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz, e o seguimos a Cristo, nós nos tornamos discípulos. E isso nos garante viver pela graça. O favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos ministérios. A graça, irmãos, é um dom, é um presente de Deus para nós, aqueles que creem. Efésios 4:7 diz, a graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom, do presente de Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo entendeu, ao clamar para que fosse livre de um mensageiro de Satanás, enviado para o esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. Segundo Coríntios capítulo 12, de 8 a 10, diz assim, 3 vezes orei ao Senhor, para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse, olha só, a minha graça te basta, pois o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então o apóstolo Paulo entende. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então que eu sou forte. A graça tem esse poder de nos capacitar, de derramar poder, sabedoria, unção, habilidade, para que possamos alcançar saída, solução, milagres e vitórias todos os dias, irmãos. Quando você vive como discípulo, você desfruta desta graça, para te salvar, para te proteger, para te conceder dons, autoridade, poder, provisão, e tudo mais que você precisa para viver e ser um discípulo nessa terra. Essa é a diferença. A graça não falha. A graça jamais passa de você. Essa é a diferença. E a última característica que difere um discípulo de Cristo de um seguidor é, 4, dar frutos. João 15, versículo 7 e 8 diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Quando nós somos discípulos, a graça nos capacita a ir, a anunciar o evangelho do amor e assim gerar frutos e filhos e discípulos de Cristo. Foi isso que ele nos pediu, irmãos. O seu último pedido antes de ascender aos céus foi muito claro ao dizer, Mateus 28, 19 e 20, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, ou de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou obedecer a todas as coisas que vos tenho mandado, e certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus jamais abandona os seus discípulos. Ele nos disse para ir, irmãos, para pregarmos, ensinando as pessoas sobre as palavras de Jesus, de como deveriam obedecer, guardar e praticá-las. Pois se assim fizéssemos, presta atenção, eles também se tornariam discípulos de Jesus, vivendo debaixo do mesmo poder, da mesma autoridade, da mesma graça que está sobre cada um de nós hoje. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração,
Deus me mostrou o coração de algumas pessoas dizendo assim: eu não falo nada, eu não consigo, eu não prego, porque eu não vejo, às vezes, os sinais, eu não vejo o poder de Deus se manifestando na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você: não espere o poder de Deus se manifestar na sua vida enquanto você não prega. Porque o poder de Deus apenas se manifesta na sua vida depois que você prega. Depois que você ensina, depois que você anuncia a palavra e o evangelho de Deus. Foi isso que Jesus deixou claro. Pregue a palavra e os sinais seguirão você, confirmando a palavra ministrada. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Deus não se deixa enganar. Deus não se corrompe, Deus não muda. Ele é fiel às suas palavras, Ele é fiel aos seus ensinamentos. E não há nesta noite, e manifestar a sua graça sobre todos os discípulos de Cristo. Mas eu te pergunto, quem você é? Discípulo ou um mero espectador? Cada um receberá do Senhor a recompensa. Vamos ficar de pé. E eu quero que você decida hoje ser um discípulo de Cristo. Decida hoje amar, respeitar e colocar em prática as suas palavras, os seus ensinamentos. Pois assim nós seremos vitoriosos em tudo o que fizermos. Irmãos, somente os discípulos viverão da graça e tudo o que ela provê. Hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia de ajuste. Hoje é um dia de mudança. E acima de tudo, é um dia de desfrutarmos de um novo tempo de Deus, de graça, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero dizer para você hoje, tanto aqui quanto lá em casa, como você que me assiste na sua casa, decida ser um discípulo e jamais retornar à vida do passado, às suas práticas e os seus pensamentos. Deus tem algo novo para você e para a sua família. Siga o Mestre em tudo e você verá os milagres dele em você e através de você. Se chegue para perto. Ultrapassa o limite da multidão. Presta atenção, a multidão sempre fica longe. Os discípulos têm acesso. Os discípulos entram na intimidade. Rompe hoje o limite da multidão, daquele que está lá fora, daquele que está ouvindo distante. Vem para perto. Hoje o Senhor está chamando você, vem para perto, se achegue. Ultrapassa o limite da multidão e entra na intimidade dos discípulos. Se você já frequentou esse círculo de relacionamento dos discípulos, e hoje está distante, talvez você esteja me assistindo, que eu estou falando com você, eu te convido a voltar. Ei, volta para perto, regressa para o relacionamento com o Mestre. Esse não é o seu lugar, a multidão não é o seu lugar, escondido aí atrás não é o seu lugar. Volta para perto. Ele não te condena. Ele não condena você pelos seus erros. Pelo contrário, Ele continua te amando. Ele continua desejando estar perto de você. Hoje nós vamos participar de um momento muito, muito, muito importante no reino, onde apenas os discípulos vivenciaram. A multidão nem sequer imaginou. A multidão jamais sentou à mesa com o rei. Ela sempre esteve do lado de fora. Mas os discípulos, aqueles que decidiram seguir o Mestre, estavam sempre aonde ele estava. E por isso, participaram e viveram um momento que mudou a história. Jesus estabeleceu uma nova aliança com eles.
Então, se você quer ser esse discípulo, se você quer ser esse discípulo de Cristo, primeiro você precisa passar pelo novo nascimento. E isso fala de reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, como está escrito em Romanos. Mas o que ela diz, o que a palavra diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Eu quero convidar você, você que deseja ser salvo, você que deseja passar a ser discípulo, você que deseja ultrapassar o limite da multidão e entrar na intimidade do discípulo. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu ouvi a sua voz falando comigo, e eu não quero ser mais um na multidão. Eu não quero ser mais um na multidão Que vem para receber alguma coisa. Eu quero ser um discípulo. Por isso, eu me arrependo dos meus erros e pecados. Eu reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro. Escreve agora, Senhor, uma nova história em minha vida. No nome de Jesus eu oro. Presta atenção. Se você já era nascido de novo e filho de Deus, assuma uma nova posição em Cristo e seja verdadeiramente discípulo do Senhor. Feche os seus olhos, me permita orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, diante desta palavra, Senhor, tão confrontadora, mas tão verdadeira, tão desafiadora, mas tão repleta de garantias e de promessas. Pai, nós não queremos ser um na multidão, nós não queremos estar escondidos, nós não queremos ser mais um número. Nós queremos ser conhecidos do Senhor como discípulos. Nós queremos viver a intimidade. Nós queremos ter o relacionamento, Pai, o ensinamento. Nós queremos ser corrigidos. Nós queremos ser tratados. Nós queremos ser transformados, ó Pai, para a fim de sermos iguais a Ti, Senhor. Muda o nosso coração hoje, Senhor. Ajusta-nos, ó Pai, a fim de que possamos colocar o foco verdadeiro em Cristo Jesus, na Sua palavra, nos Seus ensinamentos, na Sua verdade, e não nas coisas deste mundo, porque todas as coisas vão passar, Senhor, mas as Tuas palavras permanecerão para sempre. Ajusta-nos nesta noite, transforma os nossos corações, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos um novo tempo de comprometimento e de vida em Cristo, onde seremos verdadeiros discípulos, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz diariamente. Seguiremos o Mestre em todos os seus passos e ensinamentos, inclusive gerando frutos que permanecerão por toda a eternidade. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo que somos discípulos de Cristo em todos os momentos e jamais seremos multidão, jamais seremos seguidores, jamais seremos parte daqueles que só buscam por interesse. Queremos a Tua presença mais do que as coisas que o Senhor pode prover em nós. Manifesta o Teu poder. Entra com a Tua unção hoje, Senhor, quebrando os jugos, quebrando os sofismas, os pensamentos e entendimentos contrários. Gera em nós hoje, Senhor, uma verdade. Gera em nós hoje, Senhor, o conhecimento e a manifestação do Teu poder através da Tua palavra, a fim de sermos filhos, não apenas filhos, mas discípulos de Cristo.
Pai, eu profetizo que seremos fiéis e viveremos a manifestação do Teu reino. Pai, verdadeiramente quando chegarmos aonde chegarmos, o Teu reino se manifestará, porque seremos como Cristo, andaremos como Ele, falaremos como Ele, nos moveremos debaixo da mesma unção, do mesmo poder, vivendo os mesmos milagres que Ele, Senhor, porque nós decidimos ser como Ele é. Manifesta o Teu poder hoje sobre nós, ajuda-nos a romper, leva-nos uma nova vida, uma nova experiência, a fim de que o Teu nome e o Teu reino seja exaltado, o Teu reino na terra seja espalhado, e aonde formos, ó Pai, verdadeiramente sermos sal e luz nesta terra, porque esta é a Tua chamada para cada um de nós. Leva-nos, Senhor, a viver uma nova fase. Leva-nos a viver, Senhor, a ultrapassarmos esse momento de crise, de pandemia, Senhor, de circunstâncias contrárias, a assumirmos nossa identidade, assumirmos nosso posicionamento e manifestarmos os céus na terra, porque esta é a Tua promessa, esse é o Teu desejo para cada um de nós, Senhor. Sermos empoderados, sermos capacitados, cheios do Teu Espírito, para vivermos e vivenciarmos a manifestação das Tuas promessas nesta terra, Pai. Não nos deixa ser intimidados, não nos deixa sermos limitados, não nos deixa viver escondidos, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, gerando poder, gerando sabedoria, gerando unção, ó Pai, para viver e manifestar a Tua glória nesta terra. Faz assim, papai, é o que nós te pedimos, crendo que o Senhor nos ouve. E assim se fará em cada um de nós. Se você crê e concorda, diga amém. E dê um aplauso ao Rei.